Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Estão distantes, mas a internet nos aproxima. E com certeza não só nos aproxima, como nos aquece através do Espírito de Deus nesta noite. Nós vamos conversar, e por pouco tempo, mas é um assunto assim que nos faz lembrar do passado para ver a nossa situação no presente. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Já perceberam que nesses nossos dias, século 21, a humanidade tem, quando falo humanidade, estou colocando a humanidade como um todo, né? Cristãos, não cristãos, aqueles pessoas que temem a Deus, que seguem ali uma crença, têm uma fé, aqueles que de alguma forma não creem, não professam fé nenhuma. A humanidade num todo tem andado assim, despercebida, desatenta, não está acostumada a ouvir a voz de Deus. Aí você pergunta, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu não sei o que é ouvir a voz de Deus. Diz que um cientista que estuda os insetos, eu poderia até brincar, né? Então ele é um inseticida, né? Mas não, é um cientista que estuda os hábitos, a vida dos insetos. Diz que ele é capaz de ouvir o som de um grilo, cri, cri. Já ouviram um grilo à noite, quando você está querendo dormir, e você levanta, procura, você dá um passo, o que acontece? Ele para sua, raiva, ele para. E só com muita percepção você consegue localizar. E geralmente é aqueles grilos marrons, que meio na penumbra assim você não vai achar nunca. E estão sempre escondidos. Mas o cientista, ele é capaz de ouvir o som desse grilo. Aonde? Numa rua movimentada de Nova York. Ele é capaz de reconhecer o som desse inseto numa rua movimentada. Aí as pessoas dizem, mas como isso? Porque ele está acostumado com o som dos insetos. Quando na maioria das pessoas, elas não estão acostumadas a ouvir esse tipo de som. Mas o que acontece se elas ouvem o barulho de uma moeda caindo? Muitas já querem tentar localizar onde caiu para ver se a pessoa que deixou cair vai esquecer e ela... Logicamente, não apenas uma moeda que cai, mas muitas das pessoas hoje ao redor do mundo estão preocupadas com coisas seculares. Elas não estão querendo ouvir a voz de Deus. Nós vamos aqui tentar entender quais as formas de que Deus nos fala. Você em casa aí já deve estar pensando, de que maneiras Deus pode me falar? Sim, Deus tem falado à humanidade desde o princípio. Ele falou com Adão, falava com Adão face a face. Adão teve esse privilégio lá no Éden. Ele falou através dos profetas. Ele falou através dos homens que, inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia Sagrada. Ele nos fala assim de uma forma mais direta. Já falamos, ele conversava com Adão assim, face a face.
ele conversou muito com Moisés. Lembram? Moisés, já um ancião, agora tendo uma responsabilidade nas mãos de libertar o povo da escravidão do Egito. E Deus dava instruções para Moisés. E não só instruções, mas passou os mandamentos ali no Monte Sinai. E Deus se manifestou de que forma ali? Em uma sarça, em um arbusto que queimava e não se consumia. Deus falou através de sonhos. Lembram do sonho de José? De Jacó? Da escada? Ele falou com esses homens através de sonhos. E falou também através de anjos. Lembram de Daniel orando? E Deus enviou o seu anjo durante a oração de Daniel. E antes que ele terminasse, o anjo já trouxe a resposta. Mas não apenas a Daniel. O anjo trouxe uma mensagem assim de alegria, não apenas para Maria, mas que seria para toda a terra. Trouxe a anunciação do nascimento de Jesus. Falou através do seu próprio filho Jesus. Quando esteve aqui, Jesus não apenas fez milagres, mas pôde fazer sermões a poucas e a milhares de pessoas. É assim que Deus nos falou no passado. Mas tem ocasiões em que Deus fala de uma maneira diferente. Vocês lembram do dilúvio? Logicamente ninguém lembra do dilúvio. Ninguém estava lá. Nem você que está sentado na sua poltrona aí estava lá. Mas o interessante é que nós cremos pela fé de que o que está escrito aqui foi inspirado por ele. Então nós cremos que houve um dilúvio. E o que aconteceu de interessante nesse dilúvio? Fora a chuva que caía e as águas que surgiam da terra. Qual foi o instante assim que 1956, eu pesquisei, foi o lançamento do filme Os 10 Mandamentos. Quantos aqui assistiram o original? Mara? Bom, 4. São os raízes, né? Esse filme, ele retrata a libertação do povo de Israel, ali da escravidão no Egito. E interessante que fizeram essa produção para a época, né? Logicamente nós assistimos isso em 70, né? Por aí. Lógico, né? Por aí. E foi assim, para a época, uma superprodução. Você assiste hoje, você vê os efeitos especiais que na época foram assim, ganharam prêmios, Oscar. Você vê hoje e fala, nossa, que efeito especial é esse? Mas nesse filme, você retratou a libertação, Moisés recebendo ali as instruções de Deus, e Deus falando ao povo através do quê? Das pragas. E o dilúvio? Deus falou naquela época, naquela ocasião, através dos animais que estavam entrando na arca. Não havia ninguém conduzindo aqueles animais.
Eles vinham saindo da selva, dos desertos, e vinham de 2 em 2, casal, cada espécie com o seu casal. Os homens ali ficaram assim, espantados com aquilo. Mas Deus estava falando através daqueles animais. E nem assim aqueles homens se aperceberam do que estava para acontecer. Eles não se arrependeram. Deus fala a nós de diversas formas. Mas uma das principais que Ele nos fala hoje é através da Sua palavra. É através da Bíblia Sagrada. Essa é a voz de Deus que nós temos hoje. Interessante que não apenas a Bíblia pode nos mostrar a história da humanidade através da condução de Deus, mas também a arqueologia. A arqueologia, ela consegue dar evidências para crermos ainda mais na palavra de Deus. Por essas e outras coisas mais que Deus tem nos falado. Por sinais na terra, por fomes, por guerras, calamidades. E Deus usa diversas maneiras para eu e você entendermos o que Ele quer nos mostrar, o que Ele quer nos dizer. Mas, para muitas pessoas, infelizmente, isso ainda não é o suficiente. Eu pergunto a nós que estamos aqui, pergunto a você, amigo que está nos ouvindo pelas redes sociais, você já percebeu Deus falando ao seu ouvido? Já percebemos Deus falando a nós? De que formas nós já ouvimos a voz de Deus? Será que nós estamos acostumados a ouvir a voz de Deus? Será que nós estamos acostumados a ler a palavra de Deus? E dessa forma a humanidade caminha para o caos. Porque sem a orientação de Deus, ainda que tudo possa parecer que está dando certo, são caminhos que levam para a perdição. Eu vou ler um verso e convido você também a abrir a sua Bíblia. Você que está em casa, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Se você tem uma Bíblia normal, sem comentários, é o último livro. Pode ir lá no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar o livro de Apocalipse. Para muitos um livro cheio de mistérios, né? Mas quando se estuda à luz da orientação de Deus, você passa a entender o que é essa revelação que o apóstolo João, inspirado, escreveu. Apocalipse no capítulo 3, lá no verso 20. O capítulo é essa parte, esse número maior que está na sua Bíblia, e o 20 é um número menorzinho. Capítulo 3, verso 20 do livro de Apocalipse. E ali, Jesus nos diz assim: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Uma linguagem figurativa. Ele está querendo entrar no nosso coração, no nosso entendimento. Se você entender isso, nós vamos permitir que Ele entre e nós vamos agir de acordo com a sua vontade. Mas qual é a vontade? É aquilo que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Essa é a vontade de Deus para nós. Está tudo aqui, tudo, desde o Gênesis até Apocalipse. Instruções, profecias nos dando a proximidade do tempo do fim, coisas que estariam acontecendo antes da volta de Jesus. E tudo isso é história. Tudo isso nós encontramos também nos livros de história, aqueles livros que nós estudamos. Ele tem falado a nós até pela pandemia que assola o mundo. Esses dias eu estava comentando que hoje está fácil morrer. Está fácil. Muitas pessoas hoje perderam suas vidas de maneira assim, vamos dizer, boba. Muitos acharam que essa doença não os atingiria. Muitos não tomaram os cuidados, os devidos cuidados. Muitos foram pegos de surpresa. Muitos contraíram essa doença sem querer. Não sei quantos aqui conhecem o Castilho e a Lina. Eles não são parentes, mas pela proximidade que nós temos, praticamente são da família. E eles têm a filha que mora em São Paulo e casada com seu esposo. Ele teve um probleminha no coração, foi internado, não conseguiu uma remoção rápida, esperou ali quase 3 semanas até conseguir uma vaga no hospital para fazer ali um exame necessário. Quando conseguiu, ele foi até encaminhado ao hospital e lá pediram os exames, a documentação. Ele já havia feito um exame do Covid, não tinha dado nada na época, mas o exame já havia vencido. Então ele teria que fazer um novo exame. Foi feito esse exame e, por infelicidade, agora ele tinha contraído a Covid. Resumindo, 1 semana e ele faleceu. Muitas pessoas que você conhece, amigos, de repente parentes próximos, perderam suas vidas. Muitos perderam suas vidas sem tempo de se arrependerem. Muitos perderam suas vidas sem a chance de ter um encontro com Jesus. Mas o coração, somente Deus conhece.
E naqueles últimos momentos nós não sabemos o que passou por ali, quais foram os pensamentos, se ele... Nós teremos surpresas no céu. Mas muitas pessoas estão morrendo e não têm chance, não tiveram chance, não estão tendo chance de ouvir a voz de Deus. Convido a abrir a Bíblia novamente no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro mais complicado de se achar. Pode procurar ali Romanos, Coríntios, pode passar em frente, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Vai virando a página da sua Bíblia aí. Vai ver um livro pequeno, chamado Tito, um outro menorzinho chamado Filemon, e você então encontrou Hebreus. Hebreus no capítulo 3, verso 15. Está quase lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 3, verso 15. Vejam o que Paulo, o autor desse livro, ele escreveu por inspiração divina. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Essa provocação que ele fala volta lá no tempo do Moisés, que nós conversamos aqui no início. Aqueles que estavam blasfemando contra Deus, praguejando ali com Moisés, reclamando, duvidando dos milagres de Deus. Esses são aqueles que provocaram a Deus. E aqui, se formos ler um pouco mais para frente, diz assim, no verso 16, ora, quais os que, tendo a ouvido, o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Mas o verso principal diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus tem falado a nós, irmãos. Deus tem falado a nós através dos problemas, da correria que nós temos passado. Mas ele diz que o fim nós não sabemos. O dia exato nós não podemos saber. Mas uma coisa ele nos alerta: o fim virá. E pelos acontecimentos, irmãos, pelo que a Bíblia nos diz, não vai demorar. E logo nós estaremos no céu. Nós, nossos queridos, vocês que estão nos assistindo, se vocês que nos assistem tiverem interesse em conhecer um pouco mais, nós temos meios e com certeza farão com que vocês estudem e entendam um pouco mais as maneiras do que Deus tem para nos dizer. Nós temos a Rede Novo Tempo, temos a TV Novo Tempo, temos com certeza uma igreja adventista próximo da sua casa. Você pode procurar também, entrando no site da Novo Tempo, procure lá, igreja próximo a São Mateus, igreja próxima a Dr. Laurindo. Você vai conseguir ali o endereço e poderá se encaminhar até ali. Você será bem recebido. E com certeza você estudará a Bíblia e poderá entender as coisas que estão acontecendo. Não são por acaso. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os nossos corações.
Mas atendamos a este apelo e voltemos dos nossos caminhos. Nossos caminhos são caminhos errados. E nós precisamos dar um giro em nossa vida, analisar aquilo que temos feito, à luz da Bíblia, mudar a direção, o sentido da nossa vida. Como diz ali o nosso último verso, Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Último livro novamente, depois de Hebreus, acho que 3 livros à frente. Capítulo 2, verso 7. Diz lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, que ouça o que Deus fala a nós nesta noite. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a você, que possamos ter uma semana abençoada e possamos também fazer a nossa parte, nos livrar do mal, tomar todas as devidas precauções, fazendo um parênteses no final, não é porque estamos aí em bandeira laranja, já para verde, que tudo já terminou. Não. Precisamos tomar cuidado, nós, nossos queridos, nossos amigos, para que não possamos ser surpreendidos com os males deste mundo. Que Deus esteja conosco nessa semana, é o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Fechamos os olhos. Nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela mensagem que nos trouxeste essa noite. Mensagem de alerta, mensagem que nos faz ficar mais atentos à Sua voz. E não importa as maneiras pelas quais o Senhor queira chamar a nossa atenção, mas que possamos, Pai, de alguma forma ou outra, ouvir e atender a Sua voz. Teremos uma semana pela frente, uma semana de atividades, de luta, de estudos para alguns. Queremos que Tu estejas conosco, estando ao nosso lado, nos animando, nos encorajando e ajudando-nos a desviarmos do mal. Que possamos fazer a Tua vontade nessa semana, Pai. Ser conosco, ser com as nossas famílias. Que aqueles que passam por dificuldades possam ter o Seu amparo, possam ter a Tua bênção nessa noite. E que aqueles que se preocupam, aqueles que cuidam, possam também ser abençoados e animados a prosseguir nessa tarefa. E que lá no futuro, lá na frente, quando Cristo voltar, eles possam ver os resultados, ver que muitas pessoas tiveram chance de ter um encontro com Cristo, de ouvir a voz de Deus falando aos seus corações. Dê-nos então uma feliz semana, que possamos ter esse encontro contigo a cada instante. É o que pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a vocês, uma feliz semana.